pessoal, tudo bem? Voltei com um vídeo super legal, super especial, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do feminismo para a proteção integral da família, para que houvesse o poder familiar bem instituído. Então vamos dar uma voltinha aí na história, então vem comigo. Bom, nós sabemos que a sociedade sempre foi patriarcal, né? Sempre houve essa predominância do gênero masculino. E lá no início, né, na sociedade grega, a família era constituída ali pelo pai, a mãe, os filhos, alguns agregados, né, os empregados, enfim. Nessa época não havia muito essa coisa de sangue, o parentesco era instituído independente do sangue, mas todos eram súditos, todos eram submissos ao chefe da família, né, que era o homem, que era o que mandava em tudo, enfim, era o chefe da família. E todos eram súditos, a mulher era vista só como a mãe, a reprodutora, ela era deixada de lado pela família anterior, ela não fazia parte mais da família anterior ao se casar, né, com o marido. Quando o marido morria, os bens ficavam apenas para o filho, homem mais velho, que não tinha direito a nada. E ela só era mãe, mas enfim, ela não tinha direito algum. E também a família era assim, só uma unidade religiosa, social, política, agrícola, por conta de uma vida eterna, né? Era uma crença deles que quando o chefe da família morresse, as pessoas tinham que oferecer banquetes fúnebres, não sei se para sempre, enfim, para que as pessoas tivessem uma vida eterna. Então era para isso que servia a família, para que o chefe da família tivesse uma vida eterna. Gente, só uma coisinha que eu esqueci de falar, esse vídeo está sendo baseado no livro Direito de Família Contemporâneo, do Conrado Paulino, tá? Então, aqui a gente já começa vendo como a mulher era submissa, era tratada apenas como um objeto reprodutor. E no mesmo sentido, pessoal, na Roma Antiga, a mulher também era tratada como um objeto, o casamento era ali negociado, né, pelo noivo e o pai da noiva, enfim. E sabe aquela tradição romântica de quando o marido e a mulher se casam e vão ali para a noite de núpcias e o marido pega a mulher no colo? Então, a tradição vem daí, da Roma Antiga, mas não é muito boa essa tradição porque antes de acabar a cerimônia, a mulher não era considerada digna de tocar no chão da casa, que era considerada um lugar sagrado. Então a mulher não era digna de colocar os pés no chão antes de ser casada com o homem. Então ele a pegava no colo para que ela não precisasse e não tocasse no chão. É daí que vem essa linda tradição. Então a mulher submissa, as mesmas coisas, tratada como reprodutora, e aquela mesma situação. Em relação à jurisdição, né, em relação ao acesso à justiça, ele era permitido somente ao homem, e o homem representava a família, né? Se houvesse alguma questão a ser resolvida, algum conflito familiar, era o homem que falava para e em nome da família, certo? Sobre a intervenção do Estado nessas épocas em que eu citei, não havia nenhum tipo de intervenção. O Estado não intervinha em nenhuma esfera privada, né? E a família era considerada uma esfera privada, então não havia essa intervenção. A partir da Idade Média é que houve um pouco mais de intervenção do Estado, foi quando foi instituído o catolicismo, né? Essas questões passadas, as questões da submissão da mulher, né, sempre foi pautada muito nas tradições da religião, enfim. E aí com a Idade Média se perpetuou, né, e se confirmou por conta do catolicismo, e aí o casamento se formalizou como um sacramento. Nas épocas anteriores também, o casamento também era indissolúvel, então isso agora também era baseado no catolicismo. Só que o Estado passou a intervir um pouco porque foi a época em que as pessoas começaram a perceber que a rua poderia ser um ponto de lazer, poderia ser um espaço público destinado às famílias, né? Então, tinha o comércio e aí pontos de lazer, então era uma área comum ali.
E aí começaram a separar, assim, locais de trabalho, local de lazer, e aí dentro de casa seria realmente um local mais familiar. Então isso começou a chamar a atenção um pouco do Estado. Nas palavras de Conrado, vou ler aqui: o casamento deixa de ser um modo de controlar e transmitir os meios de produção, tornando-se uma instituição de seguridade social para administrar e distribuir rendas e consumo de bens. Surgiu então o direito público de família, porém a autoridade patriarcal não mudou. E aí, gente, veio a Revolução Industrial no século XVII, que mudou o mundo todo, né, em todas as esferas, e a mulher passou a ser ali inserida no mercado de trabalho, porém em relação a tomar conta da família, gerir a família, isso continuou sendo obrigação e direito, né, do homem. Ele que geria toda a família, ele que tomava conta dos filhos. E ali por volta do século XVIII, um pouco da mentalidade sobre o casamento foi mudando, porque ele passou a ser constituído mais pelo afeto mesmo, e não só como uma forma de reprodução ainda era muito pautado na reprodução, mas passaram-se a escolher os parceiros mais pelo afeto mesmo. E também o Estado passou a intervir de forma direta na família em relação aos filhos. Era tudo pátrio poder, né? O pai é que tinha direitos e deveres em relação ao filho. E aí o Estado passou a fazer esse papel também, o papel de pai. Nota-se que a mulher também sempre deixada de lado da mesma forma. No século XX, a gente pode comentar sobre o Código Civil de 1916 aqui do Brasil, em que o mundo ali caminhava um pouco para essa mudança de paradigma, né, da sociedade patriarcal, mas o Brasil, como sempre, atrasado e retrógrado, não acompanhou. O Código Civil de 1916 ainda mantinha assim, muitos artigos que mantinha a mulher submissa, como, por exemplo, o erro essencial em relação à virgindade da mulher. Se o homem, ele, na noite de núpcias, descobrisse que a mulher não era mais virgem, ele podia anular o casamento. A mulher tinha o direito de ter o sobrenome do marido, e se ela fosse condenada ao desquite, ela perderia esse direito. Enfim, eram várias, né, loucuras assim que hoje é facultativo o uso do sobrenome. Nós já vemos homens também que querem usar o sobrenome, enfim. O Código de 1916 realmente trouxe muitas afirmações dessa submissão da mulher, o que mudou, né, demorou um pouco para mudar, mas enfim. Esse código ainda, né, vigorou por muito tempo. As constituições de 34, 37 não tocaram profundamente nas questões de família, continuaram e mantiveram o casamento como indissolúvel. A Constituição de 67 também, que tocou no assunto do direito de família bem superficialmente. Uma primeira mudança, assim, bem sutil em relação à família foi em 1940, em que foi criada a Legião Brasileira de Assistência, em que era dada assistência especificamente para famílias de brasileiros que serviram a Segunda Guerra Mundial. Então foi ali uma mudança sutil. Voltando um pouquinho, a ONU, na Declaração Universal de Direitos Humanos, declarou, né, que homens e mulheres tinham o direito de constituir o casamento, de constituir o matrimônio, tinham o direito de dissolver, né, o matrimônio, então tornou ali o casamento dissolúvel, e que ambos os nubentes tinham que consentir com o casamento. Então não era a mulher obrigada a casar, então ambos tinham que consentir, enfim. Foi um avanço ali também, que isso ocorreu, né, em 1948. Na década de 60, que começou aí realmente uns passos maiores para chegarmos mais ou menos aonde estamos agora. Na década de 60, teve a Revolução Sexual, que teve início na Alemanha, em que os jornais, revistas, filmes começaram a mostrar mais as mulheres, mostrar mais os corpos femininos. E aí, aos poucos, a mentalidade mundial referente às mulheres foi mudando, né?
E aí passaram a mudar assim a ideia de que a mulher foi feita apenas para reprodução, né? Passaram a distinguir o órgão reprodutivo da mulher, sabe? A questão da reprodução. Então isso contribuiu muito para alguns passos e isso abriu portas para questionamentos. Universidades começaram a abrir grupos de discussão, de estudos sobre o feminismo. Então foi uma década realmente muito importante, sem contar com a invenção, né, o surgimento da pílula anticoncepcional. Então foi realmente muito importante. E aí, caminhando na década de 60, 70, a década de 70 foi nomeada como a década do feminismo radical. De radical não teve nada, já deveria ter tido há muito tempo, mas foi quando começaram realmente as movimentações, as manifestações, a luta pelas liberdades individuais das mulheres. Até a ONU considerou a década de 70, né, 75 a 85, a década internacional da mulher. E o ano de 1975, o ano internacional da mulher, né, aí o dia 8 de março, vocês já sabem, o dia internacional da mulher. Então foi realmente um passo muito grande dos anos 70 até os anos 80 ali. E aí, gente, essas questões desses eventos, né, todos esses eventos da década de 60, 70, contribuiu muito para um abalo, né, da sociedade patriarcal, abalou realmente as estruturas, e o Brasil caminhando junto, graças a Deus, em 1962 promulgou a Lei 4.121, que foi o Estatuto da Mulher Casada, e devolveu a capacidade plena à mulher, porque antes a mulher era relativamente incapaz, então era assistida sempre, tinha sempre assistência do marido, porque não era plenamente capaz. Essa assistência foi devolvida pelo Estatuto da Mulher Casada, e a mulher foi permitida, alcançou o direito de ter seus próprios bens. Eu vou pedir desculpa pelos barulhinhos que a Babi tá fazendo, porque se ela não ficar aqui, ela chora, mas agora ela tá querendo sair. Então, foi realmente um grande avanço. E aí, né, depois de todas as décadas de 60, 70, 80 ali, chegamos na Constituição de 88. E aí foi realmente um grande passo para nós chegarmos até aqui. A luta é imensa, mas com esses movimentos todos, com essa mudança de paradigma, mudança de mentalidade mundial, a Constituição de 88 igualou, né, o homem e a mulher, deixou o pátrio poder de lado e construiu o poder familiar, que o homem e a mulher têm iguais direitos e deveres para com os filhos. Então isso é um avanço. Então o Estado tem a família toda, o homem, a mulher e os filhos, e todos os filhos, porque antes os filhos havidos fora do casamento também eram excluídos, os filhos adotivos também eram excluídos. Então, com toda essa revolução e evolução da sociedade, a família, seja ela qual for, né, tia, tio, mãe, pai, duas mães, dois pais, enfim, a família, seja ela qual for, tem total proteção do Estado. E a mulher é totalmente igualada ao homem, graças à luta dessas mulheres anteriores, né, que vieram antes de nós. A luta não acabou, a luta talvez nunca acabe, mas a gente está caminhando para cada vez mais ficarmos iguais, ficarmos à mesma altura. A gente só quer direitos iguais, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem. Um beijo!